Olá, muito boa noite a todos e a todas. Iniciando mais uma Move Live aqui, a nossa Move Live de número 59. Me perdoem já pela essa carinha de choro, é que hoje é aniversário do meu avô, ele tá fazendo 100 anos. Eu acabei de sair da chamada de aniversário dele, então eu tô bastante emotiva ainda. Mas vamos embora que a gente tem essa live pra cumprir. Hoje a gente vai falar de um tema maravilhoso, pessoal, que é sobre o bem viver e os direitos da natureza. Um tema super atual, um tema bastante discutido hoje na questão do direito. E a gente vai falar com uma especialista, que é a Vanessa Rasson, e vai trazer esse tema de uma maneira muito maravilhosa, aliado junto, obviamente, com a nossa espiritualidade, que rege aqui o trabalho do MOVE. Eu vou convidar ela aqui e a gente já começa a nossa conversa. Enquanto eu vou recuperando o fôlego. Ah, tudo bem? Olá, Nath, tudo bom? Boa noite, viu? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aí já. Sim, já agradecendo demais a tua presença aqui. O Rafa falou muito bem de você e eu estou muito feliz de também estar aqui, de poder absorver muito desse conteúdo, que a gente já teve uma oportunidade dentro do MOV, no nosso grupo de estudos, para falar sobre esse tema. Foi o próprio Rafa que apresentou junto com o Mascarenhas, que também é uma outra pessoa aqui do MOV. E eu fiquei apaixonada pelo tema, assim, só da pincelada que eles conseguiram dar pra gente, né? E agora eu vi uma pessoa que trabalha com isso, vai ser mais espetacular ainda. Então, já te agradeço por isso, viu? Eu que agradeço esse convite tão gostoso, né? Eu estava olhando, não conhecia o perfil de vocês, estava olhando, vocês estão me escutando direito? Está me escutando direito? Tá ótimo, tá perfeito. Tá, joia. E que trabalho maravilhoso que vocês fazem, né? Então, estou muito, muito alegre, muito feliz de estar aqui, podendo falar sobre um tema que eu amo num ambiente tão inspirador, né? Ai, que lindo! O Rafa até comentou aqui, expectativas foram criadas para esta live. Bem-vinda demais, Vanessa. Ah, o Rafa tá aí, legal. O Rafa, assim, é um grande pesquisador, está muito ativo no tema. Foi uma alegria ter estado com ele também lá na UF, conversando com os alunos. Estão dando com esse tema de uma maneira super importante, é super fundamental, né? Que a gente possa ter esses espaços de transmissão e de retransmissão da mensagem, levar adiante e passando o legado para que isso se multiplique cada vez mais, não é? Uhum, com certeza, é um tema muito necessário para a gente discutir hoje, ainda mais no contexto que a gente está vivendo agora, né? Se prolongando mais do que a gente imaginava. E eu queria apresentar um pouquinho de você, e aí eu vou abrir o espaço, assim, por tempo que você precisar, para contar um pouquinho de você, falar quem que é a Vanessa Rasson, né? E aqui eu separei um mini currículo para apresentar para o pessoal, tá bom? Então, a Vanessa é doutora em Direitos Difusos e Coletivos e mestre em Direito das Relações Econômicas Internacionais, com ênfase em meio ambiente pela PUC São Paulo. Atua na gestão e desenvolvimento de projetos socioambientais e é líder do movimento Direitos da Natureza no Brasil. Sua dedicação levou ao grupo Harmony with Nature da ONU, Harmonia com a Natureza, representando o Brasil. Olha que interessante, então é uma pessoa de peso. Então, assim, Olha, fica à vontade, querida, para falar o que você gostaria assim, de dizer a respeito do seu trabalho, das suas escolhas pessoais, da tua própria espiritualidade que a gente estava conversando antes, né? Se você me contar um pouquinho sobre. Enfim, o pessoal te conhecer melhor. ai, que maravilha. Bom, quem fez, eu acho que foi o Rafa que contribuiu para esse perfil, né, que você tão gentilmente falou, porque tem um quê de amizade aí que eu estou notando, né? Eu sou uma das lideranças, né? Nem sei se eu posso chamar como liderança, mas um ET, como já me chamaram algumas vezes, que descobriu esse tema e despertou para esse tema e saiu com essa fala, né, com esse bastão, que os amigos meus indígenas costumam dizer, esse bastão dos direitos da natureza, e que está sendo compartilhado com um monte de gente muito boa, cada vez mais aprofundizadas no desenvolvimento do tema, com o próprio Rafa, né? E
Enfim, tiveram outras gentilezas aí na bio, mas para contar um pouco de mim, eu sou uma amante, né, da natureza, sou uma pessoa que nasci já desperta para essa ligação com a natureza. E, e ao longo dos estudos fui encaminhando então aquela, como é que a gente pode dizer, aquela orientação, né, tradicional, ainda mais na minha época. Hoje eu estou com mais de 50 aí, meio século formado, e na minha época era aquela coisa de se encaminhar para os estudos formais, né? Então cheguei, me deparei com o ingresso na universidade, uma família inteira de advogados, e eu tinha um mar à minha frente, né? E aí eu queria era fazer oceanografia. E eu olhando aquele marzão e com a família toda de advogados, e minha decisão então foi por seguir a carreira do direito, que eu gostava bastante, né? Achava bem interessante o trabalho, né, dessa minha família, muito atuantes, né, no direito, que naquela época, né, quando eu ingressei na faculdade, não se falava nem em direito ambiental, né? Depois que eu ingressei é que foi promulgada, no Brasil, quero dizer, né, foi promulgada a Constituição Federal de 88, e aí pela primeira vez uma Constituição Federal trouxe a defesa do meio ambiente, né? Está lá no nosso artigo 225, que precisa ser ampliado agora. E então aí a vida não tem jeito, a vida leva a gente para onde a gente tem que estar mesmo, pode demorar mais tempo, menos tempo, mas o fato é que a gente acaba chegando para o que a gente veio, né? Senão a gente vai ter que voltar, a gente estava falando de espiritualidade, essa é uma das minhas espiritualidades, a gente vai ter que voltar para terminar, continuar seguindo esse caminho para chegar no ponto onde tinha que chegar. E aí comecei a trabalhar com o meio ambiente, né? A natureza transpirando por todos os poros. Fiz especialização, fiz um mestrado na área de recursos hídricos, comecei a trabalhar com o governo estadual na implantação de um órgão do gerenciamento de recursos hídricos em São Paulo, e segui a carreira, né, na verdade, a pesquisa com doutorado. E, à época, muitas questões a respeito de alterações climáticas estavam sendo levantadas, e isso, claro, despertava um grande interesse. Eu fui caminhar para essa pesquisa, quando então me deparei com uma reunião que estava acontecendo naquela época, em 2010, uma grande reunião na Bolívia sobre os direitos da Mãe Terra. Na hora que eu me deparei, essa reunião estava acontecendo ao mesmo tempo que uma reunião sobre mudanças climáticas. E na hora que eu me deparei com aquele tema, né, eu acho que as pessoas, quando ouvem pela primeira vez direitos da Mãe Terra, né, direitos da natureza, aquelas que estão minimamente conectadas na questão do meio ambiente, da natureza, despertam de alguma forma, né? E foi assim, eu despertei como se fosse um despertar espiritual mesmo. Eu falei, nossa, me encontrei. É isso, né? É isso, essa é a solução para que a gente possa conseguir algo na defesa da natureza. Até esse ponto, eu estava trabalhando como advogada de empreendedores, advogada de poluidores, como especialista em meio ambiente, e sempre tentando convencê-los de que a gente precisava, ao mesmo tempo de defendê-los no processo, caminhar para uma solução de sustentabilidade para o empreendimento. E era dar murro em ponto de faca, né? Então, o discurso da sustentabilidade, ele não estava mais com o poder que ele veio lá nos idos de 1970, quando pela primeira vez começou a buscar essa solução do desenvolvimento sustentável, né? E então estava muito desgostosa disso, estava dizendo, não é para isso que eu vim, não foi para isso que eu me formei em direito. Então, quando veio a notícia dos direitos da Mãe Terra, e ainda com esse nome, não direitos da natureza, mas a mãe, né, a Mãe Terra, eu despertei. E ali mudei toda a minha linha de pesquisa no doutorado para defender os direitos da natureza, né, publicando essa tese em 2000, a tese foi defendida em 2014, em 2016 eu publiquei. Mas antes disso tudo, né, eu sou mãe de dois moços lindos, um jornalista,
e um psicólogo, profissionais que nós estamos precisando muito, não é? Nesses tempos. E sou uma ativista. Hoje eu gosto muito de dizer que eu atuo muito mais como ativista do que como academicista ou pesquisadora mesmo. Acho que esse é um pouquinho de mim. Tá bom. O Rafa comentou aqui, direitos da Mãe Terra. Infelizmente, não me deparei com isso na graduação em Direito à época. Quem me dera. Tá em Que história tempo, linda, o Rafa. Murilo também tá comentando. Se deparou agora no doutorado. Rafa, eu também não. Imagina, na graduação nem com o meio ambiente. O artigo 225 da Constituição veio ao longo do curso. É um longo caminho para a gente, né? É um longo caminho. Para a Terra é como um átimo de segundo, né? Para que as É verdade. coisas vão Com certeza. acontecendo. E com relação à sua conexão para alimentação, eu não sei se você é vegetariana, vegana, como que você se identifica nesse caminho de conexão para chegar mais perto, talvez, da Mãe Terra, né? Da natureza. Você perguntou também da espiritualidade, né? Que se conecta nesse tema. Isso. Eu fiz uma peregrinação uma vez, em 2013. E reunimos 5 amigas e fomos peregrinar, né? Então a gente tinha um objetivo, algumas tinham objetivos durante a peregrinação, eu fui com a mente e o coração aberto, apenas para fazer mesmo a conexão. E nosso objetivo era chegar na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Ai, que lindo. E foi muito especial, foi muito especial. Muitas coisas aconteceram no meio desse caminho, foram 3 dias, né, do caminho da fé. E quando a gente chegou lá, era um domingo, então imagina, catedral lotada, foi realmente um momento muito especial. Saímos de lá, eu comedora de tudo, não é? Saímos de lá e a pessoa que nos deu carona, que por um acaso foi meu pai, nós pedimos se ele queria também ir até a Basílica para, enfim, fazer suas orações. E ele falou, vamos parar numa churrascaria no meio da estrada. E paramos na churrascaria. E tudo bem, né? Imagina, tudo bem. São 3 dias peregrinando, em conexão espiritual. Tem esse ápice lá na catedral. Eu sei que eu fiquei 3 dias me esvaindo, passando muito mal depois dessa experiência na churrascaria, né? E eu vinha com uma ideia de que a minha relação com comer carne, ela não estava mais, não estava fluindo, né? Minha relação com os animais que a gente come, né? E eu não precisei nem tomar a decisão, né? A decisão veio. Então, eu descobri porque eu fiz a peregrinação, no final das contas, foi para deixar de comer carne, né? E eu deixei. Disso veio, né? Para quem teve essa experiência de parar de comer carne, com certeza eu conversei com outras pessoas a respeito disso e me disseram também, veio uma ampliação na conexão, uma profundidade na conexão espiritual que chegou a um nível de eu não estou conseguindo lidar com isso. E aí alguém me disse, aprofunda na meditação. E foi o que eu fiz, e realmente as práticas meditativas, elas ficaram impressionantes, né? E aí se passaram alguns anos, né? Eu acho que até 2018, provavelmente, eu não comia nenhum tipo de carne. E nesses anos, foram os anos que seguiram nesse ativismo, né, na pesquisa também, eu tomei muito contato com os povos indígenas, cada vez mais em contato, fazendo amizades, participando de mística junto com eles, e eu entendi a forma como eles se relacionam com um animal que eles caçam para comer. Ou mesmo se eles não caçam, porque muitos já vivem nos centros urbanos, eles compram. Há toda uma reverência, né, a este animal. Na origem, quando se caça o animal, há uma reverência no próprio ato de caçar. E o que conecta muito com o nosso tema dos direitos da natureza, que é essa necessidade, essa orientação para a reconexão
com quem nós somos e com como nós nos relacionamos com os demais membros da natureza. Então, no ato da caça, se acredita que há uma comunhão espiritual com aquele animal que foi caçado para a alimentação. Então, não há uma exploração, né, há uma honra, né, uma honraria, e com isso comecei a entender um pouco melhor do porquê se comia, porque se pode comer carne sob esse aspecto, né? A gente tem um aspecto ambiental da criação de gado extensiva, né? E todos esses outros aspectos. Só trazendo esse aspecto e eu comecei a compreender um pouco melhor. Das práticas espirituais, né? Eu perpasso por todas elas, né? Os direitos da natureza, eles precisam conversar, fazer esse diálogo interreligioso. E as comunidades indígenas, os povos originários, eles estão em toda parte, né, se mantendo. Nós somos povos originários também. E esse é um resgate que é necessário fazer. Então, as práticas, as místicas, as religiões, as sentidas como religiões, todas elas convergem para um mesmo lugar, né? Isso, inclusive, eu abordo na tese dos direitos da natureza. E quando eu chego enfim, me veio talvez uma forma de chamar toda essa prática com o nome de uma nova religião que poderia ser chamada de amarismo, ou quem sabe, amorismo. Porque a questão é a questão dessa ligação entre todos nós, seres humanos e não humanos, que é o amor, e a ação de amar. É isso que nos liga. Eu até passei lá no perfil do Move, né, e vi que vocês fizeram uma live sobre o amor nessas relações, né? Eu falei, nossa, que lindo, porque é isso, a gente entra convidado, sai convidado, no final das contas a gente vai acabar chegando nesse mesmo ponto. Uma das teorias que a gente traz para defender os direitos da natureza é de um biólogo chamado Humberto Maturana, que desenvolveu a biologia do amor. E que não se trata desse amor piegas, né? Também ele, né? O piegas, entre aspas, mas o romântico, também o romântico. Mas é esse amor, energia, que nos interconecta e que possibilita a própria vida. Eu acho que foi isso até que vocês trataram nessa live. Então, a possibilidade de vida, ela acontece por conta dessa energia de amor. E aí, por circunstâncias da vida, a diabetes que veio, a falta de ferro, dita cadeia proteína, essa história toda, ela não me cativou. Mas nessa convivência, eu voltei a comer de vez em quando os peixes. Então, hoje eu não posso mais dizer. Muita gente fala, Vanessa é vegetariana, Vanessa é vegetariana. E eu digo, não, por favor, não me fala mais que eu sou vegetariana, porque eu já tive, inclusive, problemas com isso. Como que é vegetariana? Comi do peixe. Então, não sou mais vegetariana, mas essa honra ao alimento eu tenho muito. Apenas eu estava falando do diálogo interreligioso, né? E então, certa feita eu fui e tenho um contato maravilhoso, são grandes parceiros assim no ativismo pelos direitos da Mãe Terra, é o movimento Hare Krishna. E eu frequentando um templo que inclusive era perto da minha casa, agora fechou. Perguntei, falei, estava nessa investigação, antes de parar de comer carne, estava nessa investigação. Ok, eu gosto muito, entendo muito, quero muito essa filosofia para mim, mas eu quero entender também o porquê. Onde é que está esse porquê? E foi o porquê que eu adotei para mim. Para minimizar o sofrimento na Terra, no cosmos. E eu acho isso fantástico, que a gente minimize o sofrimento de todas as maneiras possíveis e imaginárias, a começar pelo nosso próprio interno, né? Com atitudes como, por exemplo, a aceitação, né? E aí eu questionei a monja, né? Com todo perdão que podia haver no questionamento, eu falei, muito bem, você acha que as plantas não sofrem quando elas são arrancadas? Né? Porque eu falei, e a resposta foi, bom, aí nesse momento a gente faz nossas orações. Então, de novo, é a reverência àquilo que a gente coloca no prato, né? Como ele chegou no prato, a toda aquela vida que foi criada para estar no prato, né? Quem preparou.
Então, acho que, acima de tudo, é essa reverência, né? Uhum. Nossa, muito bonito, Vanessa, de verdade. O pessoal tá adorando esse termo amorismo, eu também nunca tinha ouvido falar, eu adorei. É engraçado que eu também estou passando por momentos assim que eu tenho alguns amigos meus que estão nesse processo de eram às vezes espíritas ou de outras crenças religiosas e agora parece que estão assim juntando um pouquinho de cada e criando realmente a sua própria espiritualidade. Eu acho isso muito bonito. Eu acho que é a essência da religião, a essência de fazer aquilo que para nós, que é tão pessoal e íntimo, nos conectar com algo maior, né? Com a nossa criação, enfim. Eu acho isso maravilhoso. E eu acho que tem tudo a ver com o amorismo que você colocou. Para a gente continuar nosso papo e entrar no tema, queria que você explicasse para o pessoal, né, com as suas palavras, óbvio, o que que é esse bem viver que está no tema, né? Que a gente tem dois temas, né? O bem viver e os direitos da natureza. Os direitos da natureza você já deu ali uns pequenos spoilers, né? Então a gente pode começar com bem viver e você conta um pouquinho dessa sua experiência com esse tema e o que que é, porque tem muita gente aqui que realmente nunca ouviu falar sobre isso. Acho que é bom falar para todos os públicos. O bem viver a gente pode chamar de uma filosofia que também parte da cosmovisão ou das cosmosvisões dos povos originários sobre a vida na Terra, né? Então, o bem viver, a expressão em si mesma, ela adquire várias formas de se expressar e, ao mesmo tempo, com várias conotações do seu próprio conteúdo. Então, se eu falar sobre bem viver, faz parte do bem viver, ao eu falar sobre bem viver, eu estar falando da minha perspectiva, né? Eu não posso dizer que para o outro bem viver seja isso que eu entendo como bem viver. Então, começa daí. É algo que é trabalhado individualmente, em comunidade, e que muda no tempo e também no espaço, né, na região onde está se conversando sobre bem viver. Institucionalmente, ele nasce junto com os direitos da natureza, num grande movimento no Equador, porque a Constituinte trouxe como uma grande virada para o país em respeito aos povos, todos eles, né, os humanos e os não humanos. Então, na Constituição Federal, e aí para mim é um pouco difícil falar de bem viver sem falar dos direitos da natureza ao mesmo tempo. Talvez a gente possa já ir trazendo também o Claro, tema, fica à vontade. porque eles caminham lado a lado. Eu não consigo pensar em direitos da natureza sem pensar em bem viver, ou no princípio que significa bem viver, que é o princípio da harmonia com a natureza. E também não consigo pensar no bem viver se eu não tiver respeito aos direitos da natureza. Lembrando, né, natureza somos nós. Natureza não é algo apartado de nós. Então, o que significa respeitar os direitos da natureza? Significa respeitar os direitos de toda essa comunidade planetária. E se eu respeito os direitos de toda a comunidade planetária, eu contribuo para o bem viver dessa própria comunidade. Não há como eu viver o bem viver se eu não reconhecer essa interconexão que há entre todos nós, humanos e não humanos. Então, o bem viver pressupõe essa ampliação de consciência para que a gente possa adotar meios de vida que sejam meios de vida em harmonia com todos os membros da natureza. Isso é o bem viver, né? Ele é chamado no Equador do Buen Vivir, e na Bolívia, para ressignificar em termos de região e povos, de vivir bien, né, o viver bem, e em povos da cultura andina originária, de Sumac Calçai, por exemplo, na língua do povo quechua. Para os guaranis pode ser chamado do Tecoporã. Enfim, vários povos possuem essa mesma noção de viver em harmonia a partir do reconhecimento dessa interconexão e por sermos interconectados, somos interdependentes. Então, dentro dessa noção que é muito natural para quem guardou esses
esse conhecimento por tradição, por isso, né, os povos originários são chamados também de povos tradicionais, tem isso muito orgânico no modo de lidar de lidar no mundo, de lidar nas suas relações, né? Esse é o bem viver. Tem uma publicação que eu reputo muito esclarecedora e que culmina exatamente com essa conclusão de que é um conceito que permanece aberto, que fica o tempo inteiro sendo criado e cocriado no tempo, no espaço, e segundo a relação dinâmica das comunidades, como elas se dão, e que se chama O Bem Viver, do Alberto Acosta, que foi um dos precursores, digamos assim, porque foi o coordenador da Constituinte, lá da Constituição do Equador. Pragmaticamente, para que a gente não fique só na filosofia, eu tenho trabalhado isso agora na continuidade das pesquisas em pós-doutorado, com, com a pragmática, né? A prática disso, que veio de uma pergunta, a ideia desse pós-doutoramento veio de uma pergunta que eu ouço sempre, que é o que significam os direitos da natureza na prática. E na prática, os direitos da natureza significam as práticas de bem viver. Né? Então, nessa pesquisa, e ela está já indo para os finalmente, a gente pode extrair algumas linhas de ação e de relação na comunidade, onde a gente pode, e aí vem a minha veia jurídica, para chegar ao nível de propor aos legisladores que essas práticas sejam estimuladas, fomentadas em lei, como política pública mesmo. Esses segmentos, né, esses modos de se relacionar, eles foram antes estudados pelo programa Harmony with Nature, que você mencionou que eu faço parte, por mais de uma centena de especialistas interdisciplinarmente, ou seja, especialistas em diversas áreas, inclusive, se é que a gente pode chamar especialistas, mas teólogos, espiritualistas, para tratar de como a gente poderia falar sobre direitos da natureza. E aí trouxeram várias linhas. Então a gente tem lá a economia ecológica, a educação ecológica, que eu estou chamando de educação para a harmonia na natureza, a economia a gente tem chamado de economia para a regeneração, as humanidades, as ciências holísticas, como eu disse, a própria espiritualidade, as artes, né? Então, são todas linhas de atuação onde você pode desenvolver seu modo de bem viver em relação com os demais seres na natureza, né? Então, para cada um, você pode imaginar o que seriam essas práticas onde eu poderia estar estar vivendo bem, né? Vivendo bem. E sem esquecer, porque quando a gente fala de práticas, né, a gente se correlaciona muito com ação, com agir. Eu mesma estou nesse momento pensando na inação. E o bem viver para muitos povos, ele inclui momentos de inação, de pura reflexão e de conexão consigo mesmo e com os maré, né, para algumas etnias, os espíritos, né. Uhum. Nossa, fantástico. Eu já vou separar uma pergunta que eu tô na minha cabeça. Só antes eu vou ler o comentário aqui que foi dito, tá? Evelyn, você tá sentindo ainda esse eco? É porque eu tô ouvindo também. Eu acho que é mais que o meu som tá chegando um pouquinho atrasado para ela. Mas eu não, eu tô fazendo tudo certinho, assim, do jeito que eu sempre faço. Não sei o que poderia ser, assim. Mas me avisa se piorar, tá bom? Acho que agora tá tranquilo. O Rafa comentou assim: segundo as visões andinas originárias, não tem sentido dominar o meio ambiente. Convive-se com a Pachamama, que é a Mãe Terra, né? É linda essa cosmovisão. E a Márcia Fernandes colocou Bem Vivir ou Vivir Bien, um novo paradigma ancestral comunitário, como diz Fernando Mamani. Também o pessoal está gostando muito. A Márcia, de novo, diz muito perfeita essa questão da contemplação, né?
E assim, eu queria te perguntar, que eu acho que é um gancho para um próximo assunto, né, que a gente pode tratar aqui, é uma questão que eu fiquei pensando, né? Porque quando a gente estuda a cosmovisão indígena, andina, dos povos originários, né? Eu acho que é fácil a gente conceber porque é literalmente uma comunidade, né? Mas como a gente pensa de maneira, você falou um pouquinho dessa parte prática, né, de legislação, mas eu realmente fiquei pensando como que é você dentro de uma matrix praticamente, né? De um sistema completamente urbano, industrializado, de toda essa correria que a gente vive aqui, de um sistema completamente isolado do que seria uma conexão direta com meios ambientes, né, com essa natureza que facilita essa conexão interna, como que, do ponto de vista legislativo, a gente consegue implantar isso numa sociedade como o Brasil, por exemplo? Ou talvez em micro-regiões, em cidades, não sei. Porque já puxa para o gancho do que você já fez, né? Então, eu acho que o pessoal deve estar se perguntando isso também, que é muito bonito. Ah, já vi o gancho logo. Eu acho que só para falar aqui com o pessoal, eu acho que eu queria ver se melhorou. Agora, o eco, às vezes, por isso que eu perguntei se estavam me ouvindo bem, porque às vezes eu deixo o celular apoiado aqui no computador e dá eco. Deve ter melhorado, não? É quando eu E, falo, eu escuto um eco. Eu ainda ah, escuto um pouquinho, mas eu acho que não é, tá melhor do que estava antes. melhorei aqui a posição do celular, vamos ver se melhora. Queria comentar aqui também o pessoal aqui do Sonho Vegano, né? Madre Teresa de Calcutá, ouvi uma outra dela tão maravilhosa, e ele comenta que a minha religião é o amor e meu Deus é o outro, né? Outro. E aí eu queria dizer, para os direitos da natureza, é fundamentalmente esse respeito ao outro, qualquer que seja o outro, né? Então, animais, pedras, plantas, o outro ser humano, de qualquer outra raça ou preferência de qualquer tipo, e, e esse respeito ao outro, né, é o Deus, então é isso, é respeitar Deus que está no outro. É, essa pergunta sobre o sistema, né, melhorou, ah lá, a Márcia melhorou, vamos. A Beleza. Marcinha tá aqui, a Márcia, ela é a nossa super parceira, super liderança tá vendo como são muitos. Que daqui a pouco Uhum. aparece aqui mais alguém que eu convidei um monte de gente. E Que é bom. muitas lideranças. E a Marcinha Legal. está iniciando uma série Educação para a Vida em Harmonia na Natureza, lá na página do Facebook Direitos da Natureza, e que logo mais também vai para a página do YouTube, para o canal do YouTube. Tá? Então fiquem ligados aí. Marcinha, obrigada por você estar aí. Ela está dizendo que o eco Legal. não é do meu aparelho. E então o sistema, a gente aborda isso na tese também dos direitos da natureza, com a teoria de sistemas, que conversa também com Humberto Maturana, né? Então, o sistema ele tem um comportamento em qualquer modalidade que você possa pensar, natural ou social, o sistema ele tem um comportamento. Eu acredito muito na mudança a partir de dentro do sistema, né? O sistema ele pode ir também mudando com o meio que o envolve, do qual ele não faz parte, mas com o qual ele se relaciona e pode ir se modificando nesses processos, como pode também se modificar, né, no processo que a gente chama de autopoiese, que é uma propulsão de algo novo que acontece por processo de criação intrínseco mesmo do sistema. E quando há um elemento dentro desse sistema e que começa a atuar dentro desse sistema de forma diferente do que o sistema lhe impõe, ele vai automaticamente, naturalmente, se modificar, ou causando esses processos de propulsão da autopoiesis, ou mesmo de forma mais harmônica, orgânica ou menos radical, digamos assim. O que a gente está vivendo hoje é um desses processos do sistema, né? O sistema craquelou, então a gente está sofrendo hoje toda uma alteração de um elemento que não estava dentro do sistema e que agora está, que é esse vírus, e que vai causar uma série de alterações biológicas, comportamentais, sociais, da natureza, que a gente nem pode imaginar qual é o desdobramento disso. Ou talvez possa imaginar, mas
é impossível saber como a minha cabeça, que ama a natureza, vai ficar depois de tanto tempo entre quatro paredes aqui no centro expandido de São Paulo, né? No entanto, é a oportunidade que a gente tem, essa conversa que a gente está fazendo aqui nesse sistema virtual, com todas essas pessoas maravilhosas, super inspiradas e inspiradoras nos acompanhando, ela faz uma contribuição de uma gota de orvalho nesse sistema para alterar esse sistema. Então é nisso que eu acredito, porque se eu não acreditasse nisso, eu não teria por que atuar, né? Eu Uhum. acredito também que há um comportamento no sistema que é tão poderoso, tem a ver com aquilo que a gente falou, a gente vai chegar onde a gente tem que chegar, quer queira, quer não, quer demore mais, quer demore menos, porque o sistema tem já uma orientação para onde ele vai chegar, né? E, e, e o que a gente vem conseguindo hoje com esse movimento é algo de muito pouca ação, muito pouco esforço e de grande alcance. Por quê? Porque está na conformação do sistema, ou que a gente pode chamar também de fluxo da Terra, né? Para a gente migrar um pouco mais para a espiritualidade, que faz parte da minha religião aí do amorismo, é esse fluxo natural que quem entra para esse fluxo sente, sabe, as coisas começam a se desdobrar, as coisas começam a acontecer, a prosperidade dentro do tema, ela começa a acontecer. E foi assim que eu cheguei com essas duas ideias, né, de que eu só consigo atuar e mudar algo se eu estiver dentro do sistema, e de que basta que eu contribua com o mínimo esforço, porque o desdobramento das coisas, eles vão se dar. Eu quero depois fazer um parênteses para contar como que eu cheguei a essa conclusão trabalhando com esse tema. Que a gente tem a possibilidade de contribuir para essa ampliação de consciência, para essa mudança de mundo que a gente quer e precisa, né? Então, assim foi que em 2017, eu fazendo conversas sobre o livro que eu tinha acabado de publicar com as pessoas que eu conhecia, alguém me disse, você precisa levar isso para o evento que vai ter das entidades de meio ambiente, entidades do governo de meio ambiente, então as secretarias de meio ambiente do município, do estado, o próprio governo federal também estava lá com o Ministério do Meio Ambiente. Você precisa levar esse tema para esse evento, né, como uma palestra. Levar uma palestra para lá, ai, que bom, primeira oportunidade, então, de falar dentro da Matrix. Né, porque até então eu estava junto com os meus iguais, o pessoal que pesquisa o tema, né, viajando pela Bolívia, falando para... Eu tenho um juiz de direito conhecido que diz, Vanessa, isso não vale muito, né, porque converter os convertidos, né, que a gente ganha com isso? Enfim, a gente ganha porque a gente está junto, a gente se fortalece, a gente se inspira para continuar dentro da Matrix, quando volta, né? E de lá, e quando eu fui contactar esse pessoal, eles não me ofereceram uma hora de palestra. Falei, olha, tem esse tema, então, quem sabe, de encaixar na sua grade. Não, esse tema é maravilhoso, a gente nunca ouviu falar disso, que fantástico, que maravilha. Você vai ter uma sala o dia inteiro para fazer um evento inteirinho dentro do nosso evento sobre direitos da natureza. E assim foi. À época, tinha uns amigos do norte, do Acre, do povo Xauandaua, aqui em São Paulo, fazendo alguns trabalhos, e eu convidei, vamos fazer a inauguração, vamos participar desse evento que a gente tem uma sala o dia inteiro para construir a Carta da Natureza? E o convite veio, eles toparam, e a organização do evento soube que eu ia trazer 5, né, amigos do povo Xauandau, e falaram, não, vamos fazer a abertura do evento com eles. Então, nós abrimos um evento de entidades do governo, com um canto e uma prática, uma mística, que todos os engravatados participaram dando as mãos em círculo e cantando para a Mãe Terra. Então, isso é trabalhar com os direitos da natureza. Então, se eu, com a eleição desse governo, ou desse desgoverno que houve, eu me deparasse com isso, como me deparei, falei, nossa, e agora? E agora nada. E agora você simplesmente vai olhar para as ações propositivas e positivas junto com seus pares. E assim foi, e assim a gente está vivendo, sobrevivendo e atuando.
Daquele evento, eu fiz um contato dessa mesma maneira que eu estou descrevendo para vocês, com, com o secretário de Meio Ambiente de Recife, que me apresentou à prefeitura, ao prefeito da cidade de Bonito, que foi a primeira no Brasil a aprovar os direitos da natureza. Então, a gente já tem hoje 3 municípios que reconhecem os direitos da natureza. Bonito, como eu disse, Paudalho, no Pernambuco, e em 2019 veio Florianópolis, a capital de Santa Catarina, então a primeira capital no Brasil a reconhecer os direitos da natureza. Todos eles com desdobramentos, com ações em diversos segmentos, trazendo os direitos da natureza para a prática. Então é nisso que eu acredito, Nath. Acredito que essa Matrix, como você mesmo disse, é a Matrix, que a gente tem que atuar na outra esfera, né? E operar juntos. Nossa, Olha que só lindo. aqui, a Shirley Krenak, irmãzona. Salve, salve, hererê, irmã. Shirley Ela tem é alguma outra. coisa a ver com o Krenak ou não? Ou é Ela uma é do coincidência? povo, ela é do povo Krenak. Ela é Ah, é? uma das principais lideranças na defesa do Uatu, né, o Rio Doce. Deus. Desde a sua. Uma bênção ela está aqui. Salve, salve. E é uma das grandes lideranças pelos direitos da Mãe Terra, viaja por muitos lugares, agora viaja, né, a gente viaja aqui nas ondas da internet. E Uhum. assim, juntas, a gente uma visitando a outra, a Marcinha, ela e né, Shirley, a gente vai se fortalecendo para não ser contaminado por essa Matrix também, né? Mantendo o tronco firme, como diz a Shirley para mim. Saudades, querida. Que lindo. Eu tô muito curiosa, assim, para saber experiências que você teve, assim, não só nesses que você comentou, as capitais, algumas cidades, né? Mas se você quiser relatar alguma coisa que você notou, alguma ação, é, a título de exemplo, talvez, ou também relatar a sua experiência na Bolívia, em alguns países que você frequentou, para enriquecer aqui nosso diálogo. Eu fiquei curiosa, assim. Deve ser maravilhoso trabalhar com isso. E É bem-vinda, maravilhoso. Shirley. Bem-vinda. Um beijo. É maravilhoso. É maravilhoso porque a gente conhece pessoas como você, por exemplo, pessoas como o Rafa, pessoas como a Shirley. É isso aí, ó, tronco firme. Quando eu começo a titubear, olha a importância de estar junto dessa, né, de vocês, dessa gente linda. Começo a titubear em qualquer situação da minha vida hoje, eu não tenho mais dúvida, eu titubeio pouco, porque eu lembro dessa frase aí, tronco firme, irmã. E aí eu já logo me aprumo, já me conecto com a árvore que vive dentro de mim e eu reconecto com o tronco firme. Então, acho que das experiências, né, e foram muitas realmente. Para vocês terem uma ideia, quando a pandemia foi decretada, eu tinha 2 passagens aéreas, uma ligada na outra, uma para o evento do Papa Francisco, que a nossa tese dos direitos da natureza foi aceita lá para debater com jovens, para monitorar, porque era um evento para jovens, né? Trazendo a notícia dos direitos da Mãe Terra. E lá da Itália eu ia para a Suécia para um evento de pura espiritualidade para tratar dos direitos da Mãe Terra, com líderes espirituais de povos originários de vários lugares do mundo. Então, essa tem sido a vida e a experiência por onde quer que a gente vá, né? Então, em 2016, 2017, 2018, foram viagens seguidas. Meus filhos até reclamam, né? A gente estava brincando outro dia aqui. Né? Não tá, um tem 22, outro 25 vai fazer, 24 para 25. Então, pessoal, como é que nós vamos fazer depois da pandemia? Um já está namorando, né? Vamos organizar a nossa casa? Quando é que a gente vai pensar em morar sozinho, isso mais novo que é morar? E eles falam com muita mágoa. E naquelas viagens todas lá que você fez, ficava 15 dias, um mês fora, você acha que a gente já não sabe se virar? Porque realmente foi assim, né? Foram muitas viagens, viagens seguidas, e em todas elas a missão era falar sobre os direitos da natureza, falar da perspectiva do Brasil, falar da nossa ação aqui, mas em nenhuma dessas viagens, em nenhum desses encontros, a gente deixou de antes fazer a mística necessária para fazer a escuta da terra, para poder falar sobre ela,
e de fazer a celebração ao final. Então, trabalhar com o direito, né, nesse segmento, né, desse direito maior, que é o direito de todos nós, interconectados e interdependentes, é trabalhar com aquilo que é mais fundamental, que é essa relação do coração, né, que é aquilo que nos conecta. Então, você não fala sobre o direito, sobre a lei, sobre a articulação política que você teve, sem estar com o bastão na mão, sem estar celebrando com a mística de todos, honrando todos os povos que estão presentes no evento. Shirley, por exemplo, teve um evento que nós organizamos em São Paulo, o segundo Fórum Internacional pelos Direitos da Mãe Terra, e nós fizemos, nós desenvolvemos e executamos um tribunal para julgamento do crime do Rio Doce. Então, foi o Tribunal Ético. A gente é um movimento internacional que se chama Tribunal Internacional pelos Direitos da Mãe Terra, que é uma iniciativa da Global Alliance for Rights of Nature, uma ligação entre Equador e Estados Unidos. E a Shirley estava lá falando pelo Rio Atu, ela estava ali empoderada e embebida do Rio Atu, a voz era do Rio Atu, e ela termina com um canto maravilhoso que trouxe todo mundo para esse lugar, sabe? Então, essas experiências, elas, na verdade, elas são, acho que, o próprio cerne dos direitos da natureza, que é promover esses diálogos circulares, multidimensionais, para espalhar essa forma de se reconectar com aquilo que é fundamental, se reconectar com essa condição que nós temos de natureza, né? Dessa interconexão que nós temos. Aí foi Bolívia, foi Chile, foi Suíça, a gente já teve lá 2 vezes, no evento dentro da Unigenebra, o evento que já tivemos 2 vezes também na sede da ONU em Nova York, onde fica o programa Harmony with Nature. Em todos eles a gente faz essa mesma ladainha. Nossa, eu tô muito, muito impressionada, porque tinha muita coisa da sua fala, acho que quase tudo que eu não fazia ideia. Pensar que a gente tem essa capacidade de criar um tribunal, de criar um júri a favor e falar em nome da natureza, né? Sermos esses representantes dela. E me fez pensar um pouco numa palestra, uma palestra que o Rafa dá algumas vezes, e eu já vi isso algumas vezes. Eu não vou lembrar o livro agora, Rafa, se você quiser colocar aqui, mas ele diz que é um livro que relata que na Idade Média, até depois na Idade Moderna, haviam tribunais onde se julgavam, né, animais e elementos da natureza, mas no intuito de culpar o animal, né? Então tinha o advogado, tinha o promotor, o júri popular, enfim. Então, acho que você deve saber dessa história, mas para o pessoal que não conhece, por exemplo, se uma abelha picasse, que nem semana passada uma abelha me picou, acho que não dá para parecer, mas ficou roxo, porque eu sou alérgica, né? Tadinha, eu tava tentando botar lá para fora de casa, ela me picou. Se essa situação acontecesse na Idade Média, eu poderia processar a abelha. Então eles iam pegar a abelhazinha morta, colocar num júri com um advogado da abelha, um advogado meu de defesa, e o julgamento seria para fazer com que a ordem que ela inverteu voltasse para o lugar, que é aquela ordem antropocêntrica do ser humano acima dos outros animais. Então, você perceber que uma abelha te picou, é ela tentando ser mais importante que você, seria essa questão. E aí, esse júri seria justamente para voltar à ordem natural das coisas. Então, você pegar isso e pensar, poxa, 500 anos atrás, a gente já conseguiu evoluir uma mentalidade a esse ponto, por mais que sejam iniciativas recentes, né, e que estão crescendo aos poucos, perceber o quanto essa mudança de mentalidade já aconteceu, né? Então, me emociona muito a gente pensar que agora a gente está fazendo as coisas certas, de que tá tudo bem existir um júri, mas fazer da maneira correta e não dessa maneira tão absurda como era colocado, né? Então, não sei se você sabia dessa história, também com porcos, vacas, cavalos, eram julgados, sim, condenados e sacrificados muitas vezes como punição. É bem esquisito mesmo, assim. Não sei se o Rafa comentou aqui, mas tem um livro que fala sobre isso. Você sabe que, além dessas 3 leis, nós temos já
algumas jurisprudências no Brasil que reconhecem os direitos da natureza. Uma delas, e a primeira é do STJ, é esse papagaio que está no meu ombro, no flyer lindo que vocês fizeram, que é o verdinho. Então, o STJ reconheceu os direitos dele, e a dignidade dele, né? Ele por si, não pela sua guardiã e as pessoas que reclamaram os direitos para ele. E invocou as teses dos direitos da natureza lá dos nossos trabalhos, trabalho também da Universidade Federal de Fortaleza, com a professora Germana Moraes, e uma outra é aqui do TJ, de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu os direitos das abelhas. Então, o agricultor reclamou que um vizinho utilizou agrotóxico, ele era apicultor também, e ele perdeu todas as abelhas. E ele dizia na petição dele, reclamando que, além de tudo, ele tinha muito amor por aquelas abelhas. E aí o TJ vem e reconhece os direitos das abelhas. Isso é uma decisão do ano passado, 2018, né? É muito interessante essa questão do julgamento, né? E do próprio direito, estabelecer os direitos da natureza em lei. E isso alguns indígenas já mencionaram para mim. É muito esquisito isso, porque isso também é esquisito. Porque quem disse que os outros membros da natureza precisam da gente para reclamar direitos? Quem é que, de onde é que vem essa voz? E outra, afinal de contas, o direito também não é uma instituição de perspectiva antropocêntrica. Então a gente quer defender os direitos da natureza, que é uma perspectiva ecocêntrica, né? Eu gosto de dizer que ela é policêntrica, porque ela obedece esse comportamento de vários centros, depende de onde a gente está posicionado, né? No entanto, a gente quer trazê-lo segundo a metodologia, a formatação, enfim, a instituição tal qual ela é posta, que é antropocêntrica, que é o direito. Mas aí eu venho de novo na defesa dizendo como mudar um sistema se a gente não estiver dentro dele, não é? E é isso. Muito legal a questão das abelhinhas. E a gente está se encaminhando para o final. Eu queria que você já partisse para suas considerações finais, mas com um tom assim, que eu fiquei também curiosa em relação a isso, de como que você imagina que seja o futuro dentro dessa ótica? Como que você, se você fosse responsável, vamos colocar assim, por elencar como vai ser o nosso futuro? Eu sei que é uma responsabilidade muito grande, mas como seria o seu futuro ideal dentro desse ponto de vista? Você já pode fazer suas considerações finais. Nossa, agora você me pegou. Eu quero sonhar junto. Em primeiro lugar, eu imagino um futuro onde as pessoas sonhem junto, não é? Tá junto com vocês aqui é uma oportunidade de sonhar. Eu repostei no meu story a postagem de vocês tão linda, dizendo isso, nossa, que minhas palavras sejam de esperança, porque a gente está vivendo um momento de muita desesperança, né? Há uma energia muito densa ao nosso redor, a gente está perdendo pessoas queridas, a gente está vendo pessoas queridas sofrendo porque estão perdendo suas pessoas queridas. Então, falar de esperança, né, trazer o sonho num momento como esse, é trabalho para elefante, né, ou para elefanta. Então, eu roguei mesmo que minhas palavras fossem de esperança. E eu acho que o futuro é um futuro de sonho. A gente está numa condição de muita realidade, de uma realidade muito nua, muito crua e de pouca opção, né? Madre Teresa de Calcutá falou algo a respeito alguma vez sobre aonde se encontra, onde é que está o encontro com Deus. Se você quiser chamar de Deus, você pode chamar de outro nome, o nome que você quiser. Onde se encontra, muitas vezes, esse lugar, né, de conexão. Ele, a maior parte das vezes, ele está numa situação como essa, onde não há mais por onde ir, o que fazer. E há aí, então, a oportunidade da absoluta entrega, né? Apenas a Madre Teresa de Calcutá e outras, nesse nível de espiritualidade, conseguiram evoluir pelo amor, né? Pessoas normais como eu, é muito mais pela dor, né? Então,
acho que a gente está numa grande oportunidade de fazer, e eu digo isso a partir de mim mesmo, de fazer essa entrega completa, né? Porque a realidade posta aí fora é essa, te volta para tua casinha, te confina e a Mãe Terra dizendo, volta para casinha, como as mamães, né, costumam dizer para seus filhinhos, vai lá para aquele cantinho da parede, vai pensar no que você está fazendo, né? A partir do que você está fazendo consigo mesma. Mas trabalhando com muitos sonhos, né? Muitos sonhos, com muitos, não planos, mas sonhos. E trazendo as pessoas queridas para sonhar junto comigo, né? Então, eu fico muito feliz quando eu tenho esses convites, como o que o Rafa fez, como o que você está fazendo aqui com o Move, o pessoal aqui do Move, porque é a oportunidade de conectar e sonhar junto. O convite é, bora sonhar junto? Coisas práticas que têm acontecido. As pessoas estão saindo dos centros urbanos e estão procurando viver uma vida mais em conexão com a natureza, né? Você perguntou lá na questão do sistema, eu já estou indo para concluir mesmo. Te falei, né, que não ia precisar muito, que eu gosto de falar, né? Uma forma que eu encontro de me conectar, além da meditação aqui na minha casa, são meus vasinhos de planta. Como se conectar nos centros urbanos? Com a árvore que está aqui na calçada da minha casa, que eu tenho oportunidade quando eu levo minha cachorrinha para passear. Pois A é, Sofia. tem nome, olha só que lindeza, tem nome. Uhum. Né? Eu tenho um senhor aqui que eu chamo ele do nome dele mesmo, que é o Boldo, mas é o meu senhor Boldo, o nome dele é Boldo, né? Mas eu achei bacana, vou começar a dar um nome Que para umas legal. que eu não chamo, a Calacheia, por exemplo. Então, Uhum. isso é um futuro que a gente já está vendo, né, acontecer. É só abrir a mente para que a gente possa seguir de acordo com esse mecanismo, né, de acordo com esse fluxo, mecanismo não, mas com esse fluxo. Para isso é preciso meditar, para isso é preciso comer menos carne, para isso é preciso não usar substâncias que alterem a consciência, cuidar de si, né? Um processo. Hoje eu estava ouvindo de uma líder espiritual com quem eu tive a felicidade de conversar um pouquinho, e ela falou, Vanessa, é o momento do autocuidado, né? Então, o confinamento, estar consigo, com seus mais próximos apenas, é um momento de voltar para si, é um momento do autocuidado, é um momento de olhar para essa espiritualidade, para esse amor, né, da biologia de Maturana, que vive aqui dentro. E a partir dele fazer seu sonho de futuro, né, o seu próprio bem viver. É isso que eu desejo. Que lindo, Vanessa. Eu tô muito agradecida, de verdade. O Rafa colocou, as expectativas foram criadas e foram cumpridas. Ai, eu espero que Tá todo mundo, tá todo mundo muito feliz com a live. Agradeço profundamente em nome do MOVE a tua presença. Sinta-se sempre muito bem-vinda para estar de volta aqui, sugerir temas dentro dessa ótica obrigada. ou fora dela que você gostaria de contribuir. E vamos sonhar junto, né? Como você colocou. Gratidão Maravilhoso. muito. Minha irmã, né? Porque somos todos filhos da Mãe Terra, então minha É irmã, isso aí. assim como todos estão aqui. E muito obrigada. Se você quiser falar mais alguma coisa, fica à Só para vontade. responder alguém que perguntou aqui, vamos fazer o quarto Fórum Internacional pelos Direitos da Mãe Terra. Sim, já está sendo encaminhado lá no Chile, hein? O Chile promete, próximo país a reconhecer na sua Constituição os direitos da natureza à Mãe Terra. Então, bora lá. Ó, divulga o canal, Vanessa, @Direitos da Natureza. No YouTube a gente conseguiu, graças a vocês que compartilharam na inauguração do nosso canal, a gente conseguiu em 1 hora a quantidade de pessoas necessárias e o nome do canal é Direitos da Natureza. Vai lá, gente. Olha o Flavinho aí, meu companheiro lindo. Bacana. Também. E, Tá vendo? ó, Depois já para te faço o convite, viu? Que o Roberto, que tá aqui, que é membro do MOVE, eu também tô. Nós estamos na organização do quarto Congremove, que é o congresso do MOVE, que esse ano, muito provavelmente, a gente vai fazer também, igual ano passado, né? Fazer pelo YouTube, Facebook, enfim, os canais. E você está super convidado, porque a gente faz em formato de talk. Então, é no YouTube com alguns convidados e cada um tem 1 hora e meia, assim, né? Cada temática, cada bloco tem 1 hora e meia. Então, a gente pode fazer um bloco, claro, sobre o direito da natureza, os direitos da natureza, o bem viver, e chamar você, chamar o professor Daniel,
quem mais quiser falar sobre o tema, está super convidado. Chama a Shirley, que também foi Oba! convidada aqui, então vamos fazer, A vamos construir junto. Marcinha, Vai ser em tá lá. outubro, mas aí depois eu te passo as informações, tá bom? Perfeito. Marcinha colocou aí, olha, arroba Direitos da Natureza, né? Quero convidar, então, fazer um Legal. convite de volta para vocês estarem amanhã na página nossa, na nossa página do Facebook, Direitos da Natureza. O Rafa vai estar lá, falando sobre uma das experiências pioneiras em cursos cursos de nível superior, a gente pode chamar assim, né? Não que seja, mas como é academicamente chamado e mais com mais outras 3 experiências pioneiras. Então, assim, como eu falei, o movimento do fluxo, né, sincrônico dessas experiências todas vindo juntas, inclusive um curso para juízes com a professora Germana, o curso da Universidade Federal de Goiás em nível de graduação e o curso da Unicap, lá no Pernambuco, do Direito da Natureza, é um curso de extensão. Então, experiências maravilhosas. Quem media essa live é a Marcinha, vou estar lá também. Então, estão todos convidados às 19 horas amanhã na página do Facebook. Muito obrigada, viu, pelo convite. E Maravilhoso. pode chamar que eu venho, adorei. Um beijo, Vanessa. Muito obrigada, muita gratidão. Obrigada a todo mundo que esteve conosco. Uma ótima semana. Paz e bem, viu? Beijão. Fiquem Aí, com Deus. amém.